Segurança fala, na verdade, tudo. Tudo. Qualquer lugar precisa de segurança. Eu digo sempre isso, o importante é o tanto que a gente finge o pessoal acreditar, né? É bem à vontade, bem descontraído. Vou dar tiro para todo lado relacionado à segurança. Meu nome é Guelfo Pescuma Júnior, sou consultor da área de segurança pública e privada. E hoje estou no papo diferente com o Rafa Santana. Rapaz, ele decorou de primeira. Irmão, obrigado pela sua presença aqui. Gente, você já viu como é que vai ser, né? O papo hoje é firme, entendeu? Não tem conversa, não tem rodeio não, e ele já foi nos bastidores. Pode perguntar o que quiser. Pescuma, especialista em segurança pública, patrimonial, privada. Como é que é esse mundo? Na verdade, é um mundo extremamente grande, né? É um mundo que você tem várias vertentes. Tudo começou quando eu cheguei de São Paulo, eu já trabalhava na área de segurança privada em São Paulo. Não, eu vim de São Paulo nos anos 90, retornando aqui para a região, porque eu sou de São Paulo, nascido e criado. E efetivamente, nos anos 80, vim jogar hóquei em Sertãozinho. Hóquei sobre patins. Você era atleta? Eu fui da primeira equipe de hóquei de Sertãozinho. Porra, e aí, papai? Eu adoro essas coisas, gente, a gente descobre umas coisas, é mesmo, rapaz. Eu jogava no Palmeiras, isso em 1981. Eu jogava no Palmeiras em São Paulo, foi montado a equipe aqui de Sertãozinho por um amigo, Haroldo, que jogava comigo no Palmeiras. E daí eu vim para cá em 81. Joguei aqui 3 anos, depois fui jogar em Santos, no Internacional de Santos. Muitas medalhas ganhou? Alguns campeonatos? Fomos campeão sul-americano, campeão brasileiro. Pergunta de coisa simples, regional, eu já veio com o sul-americano. É, porque nós tivemos... São oportunidades que a gente tem muitas vezes e essas oportunidades surgem para a gente. Eu casei com uma pessoa daqui, voltei a São Paulo em 85, casei, mas por ela ter a família aqui, a gente achou melhor retornar em 1990. Quando eu cheguei aqui, montei a Panther Segurança. Eu e mais um amigo, exato, era uma empresa minha, junto com o amigo Sérgio Barbosa. Qual era a atuação da Panther Segurança? Panther Segurança fazia somente segurança em eventos. Certo. Segurança em eventos foi uma das primeiras empresas, isso, uma das primeiras empresas a fazer utilização de rádio HT. A gente trabalhava com o pessoal nível universitário, então foi uma coisa que a gente trouxe de São Paulo, que é o que eu fazia em São Paulo nesse meio tempo. Lá já era uma coisa mais... Lá a gente trabalhava com o Fonsecas, os mais antigos vão lembrar do Fonsecas, que eram empresas que faziam efetivamente evento, né? Montamos a empresa, ficamos até 96 com essa empresa, chegamos a viajar a vários estados brasileiros fazendo segurança de artista, uma série de coisas. Depois fui para a iniciativa privada, durante alguns anos fui gerente de segurança da Droga Center, do grupo Droga Center, também atuando em alguns estados aqui do Brasil. E fui indo quando, em 99, eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos fazer o curso da SWAT. Na época eu já fazia segurança, na época o prefeito era o Jabali, né? Fiz a segurança pessoal dele, estava tendo aquela terceirização, a privatização da empresa de telefonia, né, daquele Ribeirão, estava tendo umas ameaças, aquela coisa toda. Daí, em janeiro de 2000, ele convidou para ser diretor da Guarda Civil Municipal. Você veio de degrau em degrau, aqui eu vou voltar um pouquinho. Como surgiu ir para os Estados Unidos... E como que foi o treinamento lá? Na verdade, são oportunidades, né? Porque eu digo sempre que muitas vezes eu tenho esse costume de falar com amigos para tomar algumas decisões e tal. E esse é um papo interessante porque... Eu fiquei interessadíssimo. Eu recebi o convite, Eu fiquei interessadíssimo no papo. Surgiu essa oportunidade de fazer um curso no exterior. E eu cheguei a dar entrada num curso em Israel, para fazer esse curso em Israel. Você tá vendo essa parada, Rafa? Aí eu paguei a entrada, na época era R$1.000 e poucos, estava decidido a ir para Israel. Conversando com um amigo, muita gente conhece o José Gonçalves Neto, o delegado Neto. Conversando com o Neto, falei, Neto,
que você acha? Porque depois surgiu a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Sim. O que você acha, Neto? Faço essa parte. Vou para Israel ou vou para os Estados Unidos? Os valores eram mais ou menos iguais, o que eu iria gastar. Eu vendi carro, é um valor legal que você gasta para isso. Daí ele falou, ó, eu particularmente, se você for ver, a grosso modo, você tem hoje na televisão, por exemplo, o filme SWAT, que na época não existia a série, o seriado SWAT. E daí eu falei, ele falou, ó, o seriado SWAT dá uma impressão mais positiva. Israel tem uma grande qualidade, a segurança em Israel é extremamente a melhor do mundo mesmo. Ela é super desenvolvida, mas é porque ela se desenvolve em função das guerras. Uma guerra constante. A preparação deles é diferente. Então são formações diferentes, apesar de que da qualidade absurda. Com essa conversa com o Neto, eu deixei aquele valor da entrada lá, perdi e fui fazer o curso da SWAT na Flórida, no município de Hollywood, encostado a Miami. Fiquei lá 30 dias dentro da delegacia, fazendo partes teóricas, um curso que me agregou muito. Se você disser, foi importante esse curso, foi um divisor de águas. Por quê? Porque quando eu voltei, esse curso pesava muito no meu currículo. Essa formação... Ele abria portas com uma facilidade maior. Muito. Porque em Ribeirão Preto, por ele ter sido proprietário, e eu era proprietário e operacional da Panther Segurança, a gente fazia muito evento, muita gente conhecia a gente. Tanto que esse convite para acompanhar na época o prefeito Jabali foi vindo do filho dele, né, o Eduardo, que tinha tido essas ameaças, falou, você não pode acompanhar, uma coisa discreta assim, bem, mas só para não ter nenhum tipo de problema, uma sombra. Porque as ameaças tinham acontecido por causa dessa privatização e tal. Eu falei, não, perfeitamente, mas veio desse contato que eu já tinha com a família Jabali, de eventos, de uma série de coisas que a gente tinha trabalhado. E no momento que você acompanhava ele ali, já chegou a ter alguma tentativa e você conseguiu? Não, efetivamente não. Graças a Deus a gente fez... Eu digo sempre que segurança, quando você fala em segurança, no condomínio, na sua casa, em qualquer lugar, você tem que pensar em fazer a visão preventiva. Sim. Quando você previne, o risco de ter o problema é menor ou nenhum, ou quase nenhum, nunca é zero. Mas a prevenção é fundamental. Então, quando você desenvolve essa prevenção de uma maneira adequada, você diminui o risco de ter algum problema. E na época, graças a Deus, nenhum problema. E qual é a maneira mais adequada? 3 dicas dessa prevenção residencial. Quando você fala em segurança em residência, você tem que trabalhar. Primeiro, você tem que saber que vai vir de fora o risco, né? Na residência, a não ser que você tenha uma funcionária que furte alguma coisa na sua residência, mas de qualquer forma são pessoas externas à família. Então, se vai vir de fora, você precisa criar barreiras físicas, barreiras eletrônicas no acesso à sua casa. É aí que você trabalha com portão eletrônico rápido, que você trabalha com câmeras, sistema de alarme. São tudo barreiras que você cria. Mas não adianta você ter tudo isso e ficar com o portão aberto o dia inteiro. Você tem uma barreira física não utilizada que vai ser um facilitador se alguém quiser acessar a tua casa. Num segundo momento, você tem que ter muita atenção ao chegar e sair. Já que você tem uma câmera na frente da sua casa, normalmente, basicamente ela é colocada em X, quer dizer, pega a frente toda. Então, antes de sair, dá uma olhadinha. Hoje toda a câmera você olha no celular. Rapidinho. Dá uma olhadinha. Não, na chegada a mesma coisa. Exatamente. Antes de chegar, olha antes. A hora que chegou, a hora que saiu, dá uma olhadinha na região. Chegou em casa, está achando alguma coisa estranha? Não para e abre o portão, dá a volta. Eu digo sempre o seguinte, muitas vezes eu falo em palestra, surgiu a dúvida, alguma coisa estranha, 190. Acione a polícia militar que ela vai até o local fazer a verificação. Por quê? É melhor você acionar o 90 e não ser nada, alguém esperando a esposa, 2 pessoas conversando, do que você não acionar e ser roubado, né? O risco é grande. Quando você tem esse risco de furto, de roubo à mão armada normalmente, você passa por um risco muito grande. Então não vale a pena você arriscar. Na dúvida, acione a 190.
Então, basicamente é isso, é você criar barreiras físicas e eletrônicas para o acesso à casa, atenção quando você está chegando ou saindo, isso a grosso modo. E principalmente, hoje é muito comum, quando você vai atender a porta, ou você ou um funcionário da casa, porque é correio, porque é força e luz, seja lá o que for, tenha uma condição de atender sem abrir o portão. Sim. Só abra quando você tiver efetiva certeza de que é o prestador de serviço daquela coisa. Aconteceu um fato essa semana, em um dos condomínios que eu sou síndico, que a minha equipe de portaria, no meu ver, eles trabalharam correto. Eu vou te perguntar se foi isso. Chegou uma pessoa se identificando ser do fornecimento de energia, que iria fazer um corte. Só que ele chegou de moto, sem o uniforme, não queria passar o seu CPF e não tinha o crachá da empresa, alegando que ele tinha que só ir lá fazer o corte, mas é que ele durante o dia não tinha de fato cumprido aquela meta. A minha equipe na hora não liberou, recebeu com estranheza, falou: não podemos te liberar porque primeiro você não quer se identificar, e se você se identificasse você não está com crachá. Então ele falou: então quer dizer que se eu me identificasse e eu não estou com crachá você não ia liberar? Não, porque primeiro eles vêm de carro e uniformizado, e você não está com nada, e são 6:30 da tarde. O que aconteceu? A gente só foi saber que era verdade no dia seguinte. O rapaz, ele falou com o supervisor dele, aí ele contou a história dele. Da forma que ele quis contar. E o supervisor veio no meu zelador babando, falando tudo. Blu, 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 meu zelador, na maior calma do mundo, falou: ó, primeiro, ele não estava com carro, ele estava de moto, ele não estava uniformizado, ele não tinha crachá. Não, mas ele não disse isso. Segue as imagens. Pronto. Tipo assim, a gente pode imaginar que vai acontecer, ou aquele rapaz possa ser penalizado. Mas assim, ele procurou a penalização. Não tenha dúvida. Em primeiro lugar, que você tem que agiu certo. Você tem que parabenizar a equipe, porque é exatamente isso. Quando você vai lidar com profissionais de qualquer segmento, inclusive policiais, você tem uma série de coisas que estão agregados à presença daquele profissional lá. Sim. Que nem você falou, crachá, veículo, uniformização, real necessidade. Então, muitas vezes quando a gente dá um treinamento num condomínio, a gente fala: apareceu alguém da Polícia Federal, da polícia, ligue no 190 e pergunte se aquela viatura era para estar lá mesmo. Por quê? Você não está fazendo nada contra a lei, você só está se certificando, porque casos de pessoas com, de alguma forma, uniformizado, com algum jaleco, etc., até com viatura já aconteceu de nós termos ações aqui. Isso que eu te perguntar. Viaturas caracterizadas já aconteceram, não é tão comum. Sim, aí é um crime, uma audácia. É um crime muito mais elaborado, né? Eu digo sempre que o crime é cometido proporcional ao interesse que a pessoa tem naquele local. Sim. Ninguém vai se estruturar dessa forma para roubar um celular. Sim. Então tudo tem o seu peso e a sua medida, mas existem casos em que efetivamente a pessoa fez uma viatura caracterizada de qualquer polícia, etc, etc. Então, é uma audácia. Não tenha dúvida. Eu digo sempre que o criminoso, ele tem tempo para pensar, tempo para planejar. Infelizmente é tudo para o mal. Mas o crime, ele é organizado na maior parte das vezes. Sim. Esses mais elaborados são organizados. Por isso que você tem que trabalhar. Vou te dar um exemplo. Nós, na época que eu era gerente de segurança do Grupo Droga Center, o Grupo Droga Center, entre outras coisas, distribui medicamento. Sim. Nós somos uma das primeiras empresas da região a instalar o rastreador Autotrack, aquela empresa do Nelson Piquet, com base em Brasília. Sim. O que ele faz? Ele acompanha o veículo, ele tinha uma vantagem na época, hoje talvez seja assim, faz muito tempo que eu não trabalho com esse segmento, mas que você rastreava o veículo de uma forma como se fosse ao vivo, quer dizer, você tinha a informação... Que nem dos aplicativos de... Exatamente. Sei. E daí nós tinha algumas vezes alguma ocorrência e tal. Num determinado momento, eu não lembro se o veículo ia para o Rio de Janeiro ou Minas Gerais, esse veículo foi abordado, o motorista apavorou, falou: pô, os caras vão me roubar a carga. Qual não foi a estranheza dele? Que os bandidos roubaram o equipamento do Autotrack. Com que objetivo?
estudar o equipamento. Era uma novidade para eles aquilo. Eles roubaram o equipamento, deixaram a carga e estudaram o equipamento de como burlar esse equipamento. Caramba. Para um roubo. Ele estava com a carga na mão, mas o objetivo dele não era a carga. O interesse dele era o equipamento, uma coisa rápida e tal. Então, eles, muitas vezes, o crime organizado se estrutura a ponto de estudar os equipamentos que, porventura, sejam um obstáculo para eles na hora da ação. Então, isso tudo acontece, é real. Portarias de condomínio. Chegou lá, que nem esse rapaz, ele poderia até ser da empresa ele era, de elétrica, de fato, ele era, mas não identificado, veículo não identificado, não uniformizado, não tinha crachá, etc. Eu digo sempre que é melhor você, numa situação como essa, na dúvida não deixa, exato, do que você deixar... por achismo. Não, eu acho, o cara tem uma cara de ser gente fina. Eu digo sempre que não está escrito na nossa testa se é honesto ou é desonesto. Exatamente. Nós temos que trabalhar com o que nós temos naquele momento para tomar a decisão. Feito isso, na dúvida não deixa. Por quê? Se deixar e roubar, você está morto. Além de perder o emprego, daí acontece das pessoas... Vai se responsabilizar por tudo. Tudo. E as pessoas... Não, e as pessoas muitas vezes acham que deixou, você está envolvido. Daí você acaba enrolado. Já acaba atraindo... Exatamente. E como foi sua chegada? Você fez a segurança pessoal, né? Isso. E como foi sua chegada à Guarda Civil? Daí chegou no início do ano de 2000, o prefeito conversou na época, quem era o superintendente da guarda era o Major Eric Cunha Junqueira, uma das melhores pessoas que eu conheci, uma pessoa brilhante, uma pessoa de um coração absurdo, tanto que eu voltei a trabalhar com ele depois na guarda mesmo em Ribeirão. O prefeito conversou, tal, ele falou: Major, parece ter uma vaga, está precisando disso, daquilo, tá? Então acertaram, porque da mesma forma que eu ficaria na guarda, eu continuaria acompanhando o prefeito quando necessário. Sim. Então juntou as duas coisas e, graças a Deus, passei aquele período lá muito positivo. Depois voltei em 2006, novamente lá para a guarda, mas depois saí de lá, aí fui comandar a Guarda Municipal de Sertãozinho, eu fiquei no comando lá, saí de lá e fui comandar a Guarda Municipal de Serrana. A pergunta... Sim. Guarda Civil é polícia ou não? Tem uma lei nova, 3.022, que determina que o guarda, ele pode sim, numa situação de crime, numa situação, abordar, verificar, tudo isso já foi esclarecida com essa nova lei. As pessoas às vezes confundem, mas o guarda pode investigar? Não, investigação é Polícia Civil. Nem a Polícia Militar Exato. Não pode investigar. Então, existem pontos específicos para cada polícia. Mas o guarda pode sim atuar, fazer um patrulhamento preventivo. Não é só, ele precisa estar dentro de um próprio municipal. E qual é a maior função da Guarda Civil Metropolitana? Na verdade, ela tem toda a função relacionada à segurança pública. Ela faz patrulhamento preventivo, Sim. ela cuida dos próprios, ela faz a área central com um dinamismo absurdo. Você vê que nós temos diariamente flagrante envolvendo o canil da Guarda Civil Metropolitana, Verdade. Num trabalho maravilhoso. Então, você vê que muitas vezes o trabalho é conjunto. Sim. Né? Eu digo sempre que a segurança pública ela não é feita de uma corporação, ela é feita de um conjunto de corporações. Quando as corporações se juntam, que é o que acontece em Ribeirão Preto, você só tem a ganhar, porque você tem a Polícia Militar, você tem a Guarda Municipal, você tem a Polícia Civil, tudo isso com um objetivo só: trazer segurança para a população daquele município. Quando você era diretor da guarda, né? Qual foi a ocorrência mais cabulosa que você estava ali à frente? Algo assim? Das duas vezes que eu passei lá, eu estava à frente do operacional. Na sua primeira passagem? Tanto numa como na outra, eu lembro bem, porque nós tivemos aquele caso que o PCC começou a atacar bases de segurança. Acho que foi em 2006 isso daí. E nós tivemos uma base dessa alvejada por alguns tiros. Era uma guarda feminina. Não, graças a Deus não. Ela foi muito esperta, muito inteligente. Ela percebeu a aproximação da moto com os marginais, né? Se protegeu e tal. Era a GCMF Roseli na época. Então ela teve perspicácia, se protegeu e eles atiraram
na frente da base que ela estava tomando conta. Então foi um momento de mais tensão, porque você não sabia, quando recebeu a informação dos tiros, não sabia se tinha alvejado, se não tinha. Mas o que acontece? Você tem uma série de situações. Recentemente nós estamos procurando Lázaro lá no estado de Goiás. Cara, eu acho já virou Netflix, né? Porque já tá Mas é assim mesmo. 16º episódio já, 16 dias. Nós em Ribeirão nós tivemos uma ocorrência. Você que está assistindo esse programa agora, no momento da gravação desse programa, fazia 16 dias a procura do Lázaro. Exato. Nós tivemos em Ribeirão uma situação semelhante. Com quem? Houve um roubo à Caixa Econômica Federal no setor de penhores, foi roubado uma grande quantidade de joias e bens. Foi falado recentemente isso, faz 20 e poucos anos isso. Não, menos, há muito tempo. O que acontece? Roubaram e fugiram para Mata de Santa Teresa. Uma viatura que estava pelo local se aproximou e veio um veículo, pessoas descarregando um veículo. Houve uma troca de tiro, infelizmente veio a falecer o policial militar que estava na viatura, na época acho que era ainda Tenente Jean, estava junto, foi uma infelicidade. E daí virou aquele pandemônio. Vinculado a esse fato, eu passando ali pela continuação, perto de onde tem a coligação do Anel Viário, eu não lembro qual é o nome daquela avenida, tem um condomínio das Flores, acho, ali na porta. Que bairro é? Ali na continuação da Caramuru. Me faltou o nome da avenida, ela muda de nome depois do Santa Teresa ali. Onde hoje está duplicando a via ali. Sei que tem uma ponta que sobe para fios assim? Isso, exatamente. Eu não lembro. Mais para baixo, mais lá para baixo. O que acontece? Vila Virgínia já? Virgínia tá aqui continuação da Caramuru, passou Santa Teresa, ela tem um outro nome, chega no Anel Viário. Eu estava passando com a viatura lá no local, uma pessoa do condomínio fez sinal que alguém tinha entrado naquela mata em frente, do outro lado da avenida. Daí rapidamente chamei outras viaturas, eu lembro na época chegou a viatura também do Tenente Jerônimo, comandava a cavalaria na época, nós fizemos uma varredura naquela mata e tal, porque foram pegos, a maioria daquelas pessoas foram presas, uma ou duas pessoas que foi presa posteriormente. Quando você faz a busca em mata, é extremamente difícil. Por quê? Em primeiro lugar, o que você tem que pensar, eu digo sempre que independente da religião ou da crença de cada pessoa, você só não pode morrer. Tem religião que acredita que reencarne, tem religião que acredita que tem vida, eu respeito todas elas, mas você não pode morrer. Se você não pode morrer, você tem que ter alguns cuidados básicos iniciais. Muita cautela, né? Você parte do princípio que você tem alguma coisa a perder, o policial, o marginal não. Quando ele atinge esse estágio, ele não tem nada a perder, ele já matou um monte de gente, o histórico ele dele tem histórico dele, exatamente. Então essa pessoa não tem a perder e você, policial, você do bem, você tem a perder. Então a cautela, vamos dizer que são diferentes as posturas, já de cara. Essa pessoa, esse Lázaro, ele está numa região que ele domina. Ele morou por lá, caçava, fazia isso, fazia aquilo. É familiar. Exatamente, é um ambiente, é a mesma coisa que eu entrar na sua casa e começar a te procurar, você vai saber onde se esconder. Eu nunca entrei na sua casa, estou dando um exemplo bem simplificado. Vai ser muito fácil de eu te Eu nunca entrei, exatamente, eu nunca entrei na sua casa, eu não sei onde tem quarto, onde não tem, etc, etc. Então, qual é essa dificuldade? Ele domina o ambiente, ele não tem nada a perder. A polícia, nem todos conhecem a região, ou quase ninguém dos policiais conhece, tem a perder, porque você não ressuscita, você toma um tiro, você está no meio do mato, vem vindo alguém, ele não vai titubear e matar, ele vai levar junto com ele um monte de gente. Mas depois ele vai morrer, mas ele vai matar 2, 3 pais de família, então não é por aí que se pensa uma operação como essa. Existe uma série de equipamentos que já estão sendo usados. O que o senhor está acompanhando na mídia, né? Em todas as plataformas digitais jornalísticas, o trabalho está sendo feito da maneira correta pela forma que o senhor está acompanhando à distância? Está sendo adequado, por quê? Hoje você vê, a última notícia que eu tinha, que tinham chegado drones. Hoje os drones fazem leitura de calor na coisa. Então,
para você, porque nem, por que não chamou no primeiro dia? Porque não se tinha a proporção exata do fato. Exatamente. Não se sabia a dificuldade, não se sabia do deslocamento. Então o que você faz inicialmente? Você cria situações de ele não conseguir talvez pegar alimentação, uma movimentação que ele não durma com facilidade para que fique cansado. Cansado você comete o erro com mais facilidade. Então tem uma série de doutrinas já de aprendizados de uma situação como busca e mata. Então isso que foi feito no começo. O que é fundamental? Desde o início. Foram colocados em viaturas, em chácaras e fazendas da região, que as pessoas não podiam se retirar, algumas se retiraram, e é nessas que esse marginal tem se aproveitado para pegar alguma coisa para comer e tal. Mas onde a pessoa não pôde ir embora, foram colocados policiais, quer dizer, você deu segurança àqueles que não poderiam sair da região. De qualquer forma, você estabelece a segurança, o que a gente chama de todo o perímetro, e daí você começa as ações. Mas você não pode simplesmente entrar no mato de peito aberto, porque se ele estiver em qualquer lugar, ele vai te matar. Ele vai te matar. Porque você está indo em busca para matar ele. Exatamente. O primeiro passo para prendê-lo, se houver uma reação da parte dele, haverá troca de tiro. Mas você não pode pôr em risco a vida de qualquer um daqueles policiais em troca de pegar essa pessoa. E como que você vê a atuação dos direitos humanos? Porque já começou a ventilar, né, na escolher mídia, a cela, né? Tal. E os direitos humanos já apareceu nesse caso, né? A Constituição brasileira a gente não pode, eu digo sempre que a gente não pode generalizar em nenhum aspecto. Então, de falar que direitos humanos é tudo assim, não. Eu não tenho esse princípio da generalização. Sim. Por quê? Porque quem tomou essa atitude foi um determinado grupo, uma determinada pessoa, e muitas vezes esses grupos têm uma coisa chamada oportunismo. Sim. Eles pegam casos de grande relevância que vão lhe dar um retorno de mídia e têm uma atitude. Não que não se deva proteger as pessoas, longe disso, mas o que não vai dar mídia, ninguém se manifesta. Por exemplo, a morte de um policial. Você sempre se manifesta aquilo que vai trazer um clamor público maior. Então Sim. Já começa que você está sendo parcial nas outras atitudes. Você lembrou da morte do policial? Lembrei da situação que aconteceu agora há pouco. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Exatamente. O primeiro a morrer foi o policial. Foi o policial, mas o que foi destacado foi a forma que a polícia reagiu. Exatamente. Dando a entender que, na verdade, a polícia não reagiu. Deu a entender que a polícia tomou a primeira ação. Não, na verdade já tinha sido baleado o policial. Sim, mas ainda assim, os policiais eles trabalham de pistola, .40, 9mm, etc. Mas os caras estão de fuzil. Essa polícia que acessou o morro também tinha fuzil. O problema do fuzil... A polícia do Rio de Janeiro é diferente. O que eu sempre falo, e isso daí, a gente não pode cobrar conhecimento de quem não tem o conhecimento. Começa daí. Sim. Nós temos que entender isso. Por isso que eu sou... tenho que pesar quando nós vamos discutir com alguém que adquiriu conhecimento no Facebook. Né? A gente vê que tem especialistas de vários segmentos. Para você que fica falando de política nas redes sociais... Política, medicina, direito, polícia, segurança... O que acontece? Você, quando lê o Facebook... e se alimenta daquela informação, você não tem sequer a preocupação de saber se aquilo é verdade ou não. A famosa fake news. Exatamente. Então você já está errado daí. Primeiro. E você está lendo um texto de 30 linhas e quer discutir com uma pessoa que está há 20 anos na polícia. Um médico que estudou 6 anos, fez isso, que está há 20 anos na medicina. Então não existe essa possibilidade. Toda vez que você vai discutir, você tem que ter argumentos. Se você pegou o argumento num texto de 30 linhas e vai discutir com alguém que tem 20 anos na área, você não pode sequer discutir. Mas, obviamente, que nós estamos numa democracia, você pode discutir o que você quiser. Exatamente. Você só não vai ter argumento. Exatamente. Então, eu sempre digo o seguinte, no caso de casos policiais, é a mesma coisa. Você pega, as pessoas assistem os filmes na televisão. Então, no universo, no argumento dela, no que ela conhece... é o filme. Ela nunca teve numa ação policial, ela nunca teve sequer num treino policial, ela nunca passou por aquele estresse de uma ocorrência. A gente sempre fala, a ocorrência, ela não começa a hora que você vai trocar tiro com o marginal. A ocorrência, ela se inicia quando você recebe o chamado no rádio.
né? Recebeu o chamado no rádio, o seu corpo já preparado do policial, mas você tem alterações, adrenalina. Já muda tudo na hora, o já psicológico já muda na hora. Porque você imagina, você está numa viatura, você sabe Tranquilo. que o seu trabalho é aquele, etc, etc, e a pessoa pede para você atender uma ocorrência onde está tendo troca de tiro, onde roubo em andamento, etc, etc. Eu digo sempre que quem nunca passou por isso não tem a real noção disso. Passada essa parte psicológica, nós temos a parte técnica. A distância que atinge um projétil, de que forma... Porque a pessoa vê o filme, ela vê que alguém atira, o cara desvia do tiro. Aquilo é Matrix, pô. Exatamente. Tudo é Matrix. Não existe aquilo lá. Você não consegue enxergar onde que vai o tiro. Exato. Mas a pessoa começa a ter o quê? Um armazenamento de informação do filme, que é uma ficção. E com essa ficção, ela começa a dizer: por que o policial não fez isso? Por que o policial não deu uma chave de braço no cara? Porque no filme o cara está com 2 metralhadoras, 3 revólver, faca nos dentes, e o policial vai lá, luta com ele. Isso é ficção. Um exemplo, Prescoma, é aquela situação da Prosegur aqui de Ribeirão Preto. Teve muito questionamento. Os caras estavam lá embaixo, o Prosegur lá embaixo, na Avenida na Brasil, ali na ponta, e as viaturas ainda estavam no próximo ao cemitério, não conseguia descer. E muita gente ficou questionando: mas e os outros acessos? E as outras pontas? Por que não foi por lá? Depois eu cheguei a ver alguns relatos de policiais, matérias, essas coisas que saiu nas plataformas jornalísticas, que os bandidos estavam com um armamento que a polícia não tinha como encarar. Então a polícia resolveu. Pra você ter uma ideia, na época eu fiz uma matéria para a IPTV, o assalto, não lembro se foi, acho que foi o da Brinques, aquele da Lagoinha. Sim. Não aquele da Avenida Saudade, que era Prosegur. Esse da Brinques, eu fiz uma matéria numa residência, num condomínio, ali perto aqui em cima, quando você... Jardim Botânico, aquela região. Sei. Que essa residência tinha sido atingida por um tiro, bateu no muro em cima, furou o telhado e entrou na cozinha. Caralho! Por quê? Porque um projétil desses, ele caminha quilômetros. Mesmo ele já tendo... Não tendo obstáculo. Se ele passa por algum obstáculo, ou ele para ou diminui a velocidade. Esse daqui deve ser um daqueles tiros dados para cima, que eles dão para assustar, tal. Atingiu uma casa lá da Lagoinha até o Jardim Botânico. E o tiro quebrou a janela, quebrou um pedaço do telhado da coisa e tal. A dona da casa pegou o projétil amassado. Era qual? E nós fizemos... Normalmente é 756, 556, esse tipo de projétil. 762 e 556. Daí o que acontece? Essa distância, se você está 2 quadras, 3 quadras... Você lembra que na primeira ocorrência da Prosegur, eles saíram pela Anhanguera, um policial rodoviário, sabendo da ocorrência, se protegeu atrás do veículo, tomou um tiro na cabeça e morreu. Não por falha técnica, ele estava protegido. Só que um projétil desse vai onde você nem imagina, com a mesma potência, não é com a mesma potência que ele sai, ele chega numa distância dessa. Então, esse cuidado, por exemplo, esse policial rodoviário que veio a falecer, não existe a segunda chance, ele faleceu. Então você tem que tomar todo o cuidado. Então quando você chega numa ocorrência dessa, você não pode ir indo para cima. Porque se a pessoa está longe, te vê e atira com fuzil, vai te matar. A facilidade dela é maior. Você não viu nem... Que foi o que aconteceu na favela. O policial civil desembarcou do caveirão, porque havia um obstáculo na via. Sim. Alguém lá de cima do morro deu um tiro na cabeça dele e morreu na hora. Estava só esperando. Você entendeu? Então, são riscos que existem na atividade policial e às vezes a pessoa sem conhecimento ou com conhecimento de Facebook quer argumentar e discutir. Você falou do direitos humanos. Sim. Eu acho que é importante que o direitos humanos atue, desde que ele atue em todos os segmentos. Né? E não aquele que somente lhe dá uma mídia melhor. Mas esse caso teve uma juíza que deu uma sentença que não vai discutir cela especial, nada disso, porque o rapaz nem pego foi.
Então é um caso bastante típico de querer aparecer na mídia e não efetivamente ajudar em alguma coisa, né? É bem isso, é bem isso. Sem dúvida. Pescuma, fala um pouco pra gente, voltando ali, como que foi os treinamentos lá nos Estados Unidos? Na verdade, o que acontece? Que treinamento difícil lá? Um treinamento, quando você faz, em primeiro lugar, o que é um curso SWAT? Sim. Né? O que é a sigla SWAT? SWAT, SWAT, significa Special Weapons and Tactics, especialistas em armas e táticas. Então, diferente do que às vezes as pessoas acham, mas porque o filme no Brasil era a SWAT de Los Angeles, que foi uma das primeiras SWATs nos Estados Unidos. Uhum. Então, a SWAT é equivalente ao BAEP, é equivalente ao GAT, é equivalente ao... É um grupo especial onde você tem um treinamento constante, uma especialização para situações. Nos Estados Unidos, o que é muitas vezes utilizado? Para prisão de procurados, situações de reféns, quer dizer, ocorrências de alto risco. Uhum. Então, quando você vai fazer um curso desse, o curso que eu fui fazer, você tem esse curso em várias delegacias dos Estados Unidos. Não é só onde que eu fui fazer, mas em várias delegacias dos Estados Unidos. E você tem algumas diferenças. Por exemplo, se você for fazer um curso da SWAT na época, isso na época que eu fiz em 99, se você for fazer um curso desse da SWAT em Miami naquela época, Miami era daquelas que o americano policial ele tem uma academia dentro da delegacia. Então você tem delegacia, a estrutura é diferente. Você vê o cara tem uns braços que é absurdo, fisicamente muito forte e tal, porque é importante ter o preparo físico bom para você desenvolver o trabalho policial. Então, quem fazia o curso da SWAT em Miami tinha um ralo, o ralo que é atividade física violento. Esse que eu fui fazer em Hollywood era um curso mais direcionado a partes teóricas e práticas, mas não tinha esse ralo físico, entendeu? Tinha o treinamento dentro da delegacia, mas não tinha o ralo físico. Daí você desenvolve vários tipos de treinamento. Você tem treinamento de sniper, por exemplo, que é aquele tiro à distância, né? Você tem o treinamento com pistola, submetralhadora. Você tem o treinamento, um treinamento específico de proteção de autoridades. Você tem um treinamento dentro da NIA, que é a Associação Internacional Americana, uma academia que fabrica, sabe aqueles carros que tem as câmeras, todo mundo fica dentro olhando, tal. A grosso modo é isso, é uma academia nacional de inteligência. Então você tem um treinamento, por exemplo, lá nós tivemos um treinamento para vigilância com câmeras, fazendo toda essa parte de acompanhamento, etc. Você tem treinamento, a utilização, na época nos Estados Unidos tinha o ASP, que é um bastão retrátil, que é um bastão que você abre ele se transforma num tamanho maior. Depois você bate ele no chão, que é muito usado nos Estados Unidos, aqui no Brasil não se utiliza isso. Então você tem uma série de matérias, inclusive teóricas, a lei americana, tem toda uma parte teórica de suporte, e tudo isso você desenvolve com instrutores da SWAT de Hollywood. Você trouxe bastante coisa de lá e você conseguiu aplicar? Sim, eu digo sempre que quando você faz um curso desse, dificilmente você vê na SWAT um garoto de 18, 20 anos. Por quê? Porque para fazer parte desse grupo, em primeiro lugar, o policial da SWAT não ganha um centavo a mais do que o outro policial lá nos Estados Unidos. Ele é um policial que ganha aquilo lá e desenvolve aquele trabalho. Resultado, quando você pega e faz esse trabalho de desenvolver, você tem que ter uma coisa chamada maturidade. Você tem que ter uma coisa chamada controle emocional. Nem todo mundo consegue ter. Por quê? A movimentação de uma equipe especializada, eu vou falar especializada para ficar claro aqui no Brasil, ela é feita em células. Quando você vai adentrar uma residência, vai fazer algo. Então você tem uma interdependência um do outro policial, né? Tem sempre alguém protegendo alguém. Que nem a movimentação que o BOP faz. Exatamente. BOP, GAT, GOI, todas essas equipes especializadas têm eles nunca avançam sem... Ninguém sozinho, ninguém sai correndo na frente. É tudo treinado, é tudo preparado, porque é aquela história, tomou o tiro, morre.
Então você tem que fazer uma coisa extremamente bem treinada e preparada. E a doutrina é mais ou menos igual em todas as polícias. Existem doutrinas mundiais para a utilização dessas equipes especiais. Tanto que o Brasil é uma das maiores polícias, respeitadíssima internacionalmente, são as polícias brasileiras. Então, quando você começa a fazer esses treinamentos, a fazer isso daí, você tem que ter na sua equipe pessoas com controle emocional, com maturidade, preparado, etc, etc. Porque esse treinamento eles fazem, eles não deixam de ser policiais. Nessa delegacia, o que acontecia? Você é um policial normal. Surgiu uma ocorrência, você vê em filme acontecer muito isso. Tem uma ocorrência, você junta, o cara vai no porta-mala, pega colete, fuzil, a equipe SWAT se junta. A gente chama que eles normalmente não têm equipes aquarteladas. O que é aquartelado? O que seria aquartelado? Uma pessoa, você pega 10 pessoas, elas estão aqui dentro dessa sala esperando uma ocorrência para sair. Acontecia com frequência isso em alguns lugares do mundo. Daí chegou-se à conclusão que você tinha excelentes pessoas profissionais parados em algum lugar. Então começou-se a ter um trabalho mais diversificado. Quando havia necessidade, se reunia, se preparava antes, etc, etc. Resultado, quando você tem essa equipe, que nem eu digo, precisa ter maturidade e tal. Então a faixa etária para você pertencer a essas equipes é 30 anos, 35 anos, porque você já tem o quê? Uma maturidade profissional e pessoal. E a bagagem, a preparação para chegar naquele nível. Exatamente. E bagagem para estar numa equipe que você não pode... Como aquela, você não pode errar. Tem uma foto, eu sempre dou exemplo, é bem antiga porque era no Jornal da Tarde, nem existe o Jornal da Tarde mais. Que era uma equipe de CDC, que é Controle de Distúrbio Civil, que é o batalhão de choque que eles falam. Aí o jornal tirou uma foto, o cara com a viseira baixada, com o escudo parado. O manifestante vem e cospe na cara do policial. E você vê o cuspe na viseira. O cara não piscou. Porque o trabalho dele é esse. Ele não pode pegar o cacetete e dar uma cacetada na cabeça do cara. O trabalho dele é manter a formação para a segurança do grupo. Quando você lida, existem... Não é aqui que eu vou detalhar a especificação, mas controle de distúrbio civil, você lida com multidões, e multidões você não controla assim, para que eu estou mandando, não é assim. Por isso que o pessoal fala, por que deu tiro de borracha? Porque a hora que perdeu o controle da situação, perdeu o controle no sentido que os manifestantes não querem saber, eles estão te agredindo, vão invadir aquele lugar, não é só afrontar, eles vão entrar num lugar que não é para entrar, daí passa de uma fase de observação e controle para uma fase... Quais são as fases, Pescuma? Eu não tenho elas detalhadas. Certo. Cada polícia utiliza algumas fases. Mas basicamente, num primeiro momento, você fala, daqui você não passa. Certo. Como é que você faz? Você faz a barricada, pessoas preparadas. Faz aquela primeira obstrução. Exatamente. Você faz uma barreira física. Sim. com a sua equipe de controle de distúrbio. Exatamente. E daí, ou você desloca para desocupar uma área... O avançar, daí você tem informações para avançar. E daí chega um momento que as pessoas estão atirando... Você lembra agora em Brasília, anteontem, 2 policiais ou um policial tomou uma flechada. Tinha uma manifestação de índios, né? O pessoal parece que estava desgostoso com alguma aprovação. Tomou uma flechada o policial. Da mesma forma que o tiro, a flecha também você não enxerga. Tá aquele tumulto, o cara dá uma flechada. Só veio o vácuo. Pegou me parece que pegou no pé e outro na coxa, se eu não me engano, não tenho certeza. Então, toda essa movimentação ela é planejada. Não é cada um para si, Deus para todos. Toda a movimentação é feita dentro da equipe. E esse controle emocional, esse controle que você tem por ter maturidade, conhecimento, experiência, que nem você falou, é que vai fazer com que essas pessoas consigam desenvolver o trabalho se protegendo em primeiro lugar. Você mencionou que a polícia brasileira ela é muito bem vista lá fora. Ela é respeitadíssima. E você também mencionou de multidões. Eu vou falar da Polícia de Salvador. Carnaval. Sim. A que é uma loucura. Isso, é daquele jeito. E a Polícia de Salvador, ela em algumas plataformas a gente vê matéria dizendo que ela é a mais preparada para aquela situação. Para aquela situação. Ali, procede da... Sim, porque ela constantemente tem aquela situação. Ela chega a desenvolver atitudes inerentes para enfrentar aquela situação. Que nem a Polícia do Rio de Janeiro. Em que lugar no mundo que
que se entre em favela com tanta frequência, comunidade como se fala hoje, com tanta frequência que nem no Rio de Janeiro. E isso é um preparo específico. É que nem você patrulhar a Amazônia, por exemplo. As melhores equipes de patrulhamento são da região norte do país. Quem abordou exatamente como o senhor falou foi o delegado Luiz da Cunha. Sim. O da Cunha. Você vem acompanhando ele. Sim, também. Conheço. Como que o senhor está vendo ele hoje nas redes sociais? As entrevistas e até os treinamentos que ele passa, a corporação está vendo isso com bons olhos? Houve uma discussão, se eu não me engano, recentemente, com relação... Ele falou sobre corregedoria. Não sei se você acompanhou. É delicado. O que acontece? Como eu não sou da corporação, eu posso falar sem problema nenhum, porque o que eu vou falar não vou estar ofendendo ninguém. Uhum. Quando você tem algum problema com a polícia, numa abordagem, por exemplo, porque a abordagem, eu digo sempre que a lei você discute ou no legislativo ou no judiciário. Sim. Você não discute a lei a hora que você é abordado. Que é negócio de máscara. Nós tivemos um caso de um professor na quadra, aqui em Ribeirão Preto, quando era proibido o acesso a quadras. A guarda chegou lá, conversou, falou, e o cara não saiu. A partir do momento que acabou o diálogo, inicia-se a fase da retirada da pessoa. A lei determinava naquele momento que naquele lugar ele não podia dar aula. Correto. Ponto final. Não é ali que nós vamos discutir se a lei do Estado estava legal, se é do município e tal. Era fácil. Para evitar qualquer problema, era só ele ter se retirado. Toda vez que você afronta a lei, você corre o risco de ter uma resposta. Aquela abordagem do ciclista. Sim. Goiânia. No ponto de vista do senhor. Totalmente equivocado. Os dois ou o policial? Totalmente. Sou policial. Certo. Policial. Não houve mas também... dois pontos de vista. Sim, sim. Eu particularmente, para mim, não havia necessidade daquela forma de abordagem. Sim. A truculência. Isso. Agora, você vê que a coisa não está indo bem. Não adianta você querer discutir. Você está querendo fazer isso porque eu sou negro. Por que você está me apontando? Você começa... O que está errado, você começa a afrontar... E começa a piorar a situação. É verdade. É aí que entra a corregedoria que eu ia falar. E a gente percebe que o parceiro do outro não era tão agressivo que nem aquele. Exatamente. Ele estava seguindo um protocolo nós vamos falar sobre o parceiro, o papel do parceiro. Sim, sim. Mas nesse caso específico, o que eu ia falar de corregedoria? Por favor. Que me parece que até o da Cunha falou e aí que foi mal interpretado. Eu digo sempre que se eu não estou fazendo nada de errado, você pode ir onde você quiser. Exato. Se eu estou cumprindo o que a lei determina, trabalhando dentro dos procedimentos pré-estabelecidos, você pode ir onde você quiser. E o que acontece? Quando eu já fui abordado em São Paulo, nos Estados Unidos, um monte de lugar, perfeitamente. Você quer me abordar? Levanta a mão, você quer o documento, eu vou pegar no bolso e tal. Eu não me sinto ofendido por ser abordado. Porque às vezes a pessoa tem uma ideia de que quem é abordado é só vagabundo. Não é. E não é. Você não é uma pessoa conhecida pela equipe policial. Então a equipe policial, ao chegar, ela vai tomar algumas ações preventivas, sem exagerar, para que ela não tenha nenhum risco naquela abordagem. Sim. Isso é procedimento. Se você aborda e extrapola nessa abordagem, não é ali que você vai resolver. Não é ali que você vai discutir se é A, B ou C o motivo de estar sendo abordado. Abordou tal. O cara foi mal educado, o cara foi agressivo, extrapolou. Perfeitamente. Encerra a abordagem. Corregedoria. Você tem mecanismos de reclamação. É isso que eu ia falar. Você tem onde resolver. Eu fui abordado tal dia, tal hora, não sei o quê. Às vezes o policial tem o nome ou não, mas você fala o dia, o local e o local. Essa abordagem foi registrada pela viatura. Eu fui abordado. Ele me xingou de vagabundo, me deu um tapa na cara. Eu não sou isso. Corregedoria. Ele vai ser chamado. Corregedoria é um departamento tanto na Polícia Civil, na Polícia Militar, como na Guarda Municipal ou Metropolitana, muito séria. São pessoas totalmente independentes para terem atitudes de restrição. Sobre aquilo que aconteceu. Por quê? Porque ninguém das corporações quer ter policiais que criam esse tipo de ação. A maioria que nem fala, não, policial é tudo vagabundo, japonês é tudo baixinho. A hora que você pega
e faz com que isso, você acha que isso é uma regra, você já está errado. Quando você faz com que isso seja todo mundo é assim, não é assim. A maior parte das corporações não são assim. Em qualquer lugar que você vai, o policial tem um apego pelo trabalho dele. O trabalho dele é um trabalho estressante, etc, etc. Agiu errado, corregedoria. Você liga na corregedoria, denuncia isso. Ele vai ser advertido, punido, preso. E o regulamento, via de regra, é muito rigoroso. Principalmente da Polícia Militar. Então, não é naquela hora que você vai começar a discutir com o cara, por causa disso, por causa daquilo. Fique quieto que a ocorrência acaba rápido. Você começa a discutir, começa a pôr o racismo como ferramenta, você começa a perguntar por que o cara está... Né? Você cria um problema onde inicialmente não tem. Está errado a abordagem? Eu ia te falar um negócio de companheiro. Sim, eu ia chegar nele também. Aquele caso do George Floyd nos Estados Unidos. Sim. Que o cara colocou o joelho. Aquilo lá é um absurdo. E por que o parceiro dele? Exatamente, não é só o parceiro. Chegaram outros policiais na ocorrência que não tiveram atitude com ele. Então, faltou personalidade para alguém chegar lá e falar: amigão, sai daí que você está fazendo errado. Cara, você não tem necessidade de fazer isso. Era visível aquilo. Agora, da mesma forma que eu acho que tem a corregedoria, da mesma hora que eu falo que tem que ter o controle emocional, o policial, assim como qualquer pessoa, profissional de qualquer área, agiu daquela forma, tem que ser preso e ficar na cadeia. O policial mais ainda, porque ele é um cara que tem que ser preparado para uma situação daquela. Você não pode matar os outros com o joelho no pescoço. Não tem desculpa. Ele sabe o que ele está fazendo. Diferente de uma briga de rua. Ele sabe. Então a atitude do policial, quando é grave, tem que ser preso, como o médico tem, o advogado tem, todo mundo tem. Agora, precisa ficar claro que nada justifica uma atitude errada. Sim. Teve problema? Corregedoria. Mas o parceiro acaba tendo culpa por causa disso? Opa, com certeza. Ele pode não ir preso, mas pela omissão... Um administrativo ele toma. Por a omissão ele é punido. Mesmo que ele for cargo... que matou for cargo maior? Superior? Qualquer coisa. Nessa hora não entra vai no raio. patente. O que acontece? As pessoas muitas vezes podem ter receio dentro da corporação de uma atitude dessa. Mas você se omite uma pessoa morrer, morreu. Nós acabamos de falar, não recupera. Morreu. Então você não pode, numa atitude que vai chegar à morte, pode chegar à morte, você não pode deixar acontecer. Você não pode ser omisso nessa hora. De jeito nenhum. Mesmo caso do Carrefour. Aquele caso do Carrefour no Porto Alegre. É a mesma coisa. A coisa começou a desandar. Tinha um supervisor junto na situação, que era aquela mulher. Com a porra do celular filmando. Tava gravando em vez de falar: baixa a bola que não é assim. Você tá errado. Até hoje eu fico tentando entender, Pesco, para que intuito ela estava gravando? Porque ela estava criando uma prova contra si própria. Exatamente. Porque ela estava vendo que ele já estava omissão. Mostrando omissão e registrando um excesso. Exatamente. Entendeu? Porque assim, primeiro que nada justifica a ação daquelas pessoas naquela proporção. Naquela proporção. Eu sempre digo que um profissional de segurança, por que controle emocional é uma ferramenta fundamental para essa profissão? O médico não tem que ser um cara que tem um controle emocional porque ele faz cirurgia, né, delicada, minuciosa, ligado? O segurança público ou privado é a mesma coisa. Você tem que ter controle emocional. Do mesmo jeito que cuspiram na cara daquele policial e não piscou, isso demonstra o nível de preparação do cara, o nível de preparação dele emocional, técnica, tudo isso. É um cara que merece aplauso. Tanto que ele saiu na primeira página do Jornal da Tarde naquela época. Então, por que você tem que ter esse nível? Por que tem que ter um rigor na formação, rigor no teste psicotécnico? Porque você vai lidar com situações como essa. Cada vez mais. Diferente do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, se você agredir um policial, você vai preso. Se você matar, então, nem se discute. A Constituição lá é diferente da daqui, né? As leis protegem o policial. Isso, lá é diferente, né? Exatamente. Protege o policial, então você agredir, tentar matar, etc., faz... Mesmo porque, nesse caso, que nem nós falamos, mas o policial, quando erra, ele arca, porque ele deveria ser o cara para tomar conta da situação. Sim. Uma outra abordagem que teve na mesma época,
abordaram uma pessoa num carro, mandaram sair, ele saiu e voltou para dentro do carro, a policial sacou uma arma, achando que era uma taser, que é uma arma elétrica, e deu um tiro e matou o cara porque ela puxou a arma de verdade. Mas não pode. Não, mas aí é que tá, Pescoma. Não é diferente uma arma para outra, para a pessoa não saber que tá diferente o peso, sei lá. Na hora que você tá com a adrenalina correndo no corpo e você tem... Ali perdeu-se o controle daquela situação. Primeiro que você... Ali já foi outro estágio. Passou do estágio do controle. Via de regra, quando você aborda alguém e pede para sair do carro, você fecha a porta do carro e trabalha com o carro fora da porta que foi aberta. Por quê? Justamente para evitar do cara voltar para dentro do carro. Isso é uma técnica de treinamento que você adquire em qualquer lugar. Deixaram a porta aberta, foram abordar o cara voltou. Quando o cara volta para dentro do carro, na cabeça daqueles policiais... Você vai imaginar que ele vai sacar... Ele vai pegar alguma coisa, vai pegar uma arma. Aí, meu amigo, a cabeça vai a milhão. Você tem que ser preparado? Tudo bem, mas você não quer levar tiro. Mas aquele tanto de tiro? Não, mas ali não é nem a questão da quantidade. O cara, ele abaixou dentro do carro, a moça, o policial estava na frente dela. A hora que ele saiu do lado, ela pegou e puxou. Despreparo e tem que ser punida. Independente da situação ser de altíssimo estresse... Conduziu de forma inadequada. Porque normalmente quando você utiliza equipamentos semelhantes no cinturão ou em qualquer lugar, você não tem eles próximos. Sabe aquela história do juiz, cartão vermelho e cartão amarelo? Sim. Você não deixa os dois juntos. Porque senão, a hora que você puxa, você quer dar amarelo e puxa o vermelho e passa vergonha. Acontece, raramente. Você não vai matar ninguém com o cartão, mas a arma próximo ou usada de uma maneira que ela, de repente, não sei... Estou supondo aqui, eu nem conheço a moça. Mas usando a arma ou em local próximo que ela usava o taser, ou da forma que usava o taser, isso daí é uma coisa que você tem que estar preparado. É a mesma forma da espingarda calibre 12. Você tem aquelas alaranjadas, que são com munição não letal, diferente das que são com munição letal. Mas de qualquer forma, é uma calibre 12. Você vai lembrar de olhar o laranja, apesar que o laranja pega o cabo todo, até a base da arma. Mas é estresse, de repente virou confusão. Então tudo isso precisa ser cuidado para evitar que você tenha uma fatalidade numa situação como essa. Em sua gestão, você já presenciou falhas graves de alguém sobre o seu comando? Na verdade, grave não. Nós tivemos situações em que não aconteceu. Toda vez que você é gestor de uma equipe de trabalho, você evita a falha mediante treinamento, mediante briefing. Nos Estados Unidos você vê muito em filme e é verdade. Você vai iniciar o seu dia de trabalho. Todo mundo na sala de reunião. É isso, tem um cara roubando no sumarezinho, tem passa todo um feed. Eu não quero ninguém extrapolando, eu quero todo mundo com atenção, munição. Todo dia você fala a mesma coisa, daí o cérebro dá aquela acendida. Então, o briefing é importante, o treinamento é fundamental. Acontece isso também? Acontece também. Quando você vai treinar é fundamental. Toda vez que está fresco na sua cabeça as suas ações, os seus procedimentos, a chance de errar é menor. Isso em qualquer segmento. O médico é assim, o pedreiro é assim, o mecânico é assim. Então, treinamento é uma rotina dentro de uma corporação de segurança pública. Na Polícia Militar é assim. Por quê? Treinado, conversado, no briefing é uma conversa, treinado e conversado, a chance de errar é menor. Você corre o menos risco de cometer um erro grave que nem esse que nós citamos. Rapaz, gente, esse é o papo diferente aqui, bicho. Meu compadre, que aula, hein? Que aula, hein? Você que está assistindo a gente aí, compartilha aí, cara. Pescoma, meu querido, olha, eu tô aqui vidrado, eu não vou parar agora, me desculpem, mas a gente vai mais um pouquinho com essa conversa aqui, que ela tá muito interessante. Isso é utilidade pública, entendeu? A gente saber as coisas, porque muita gente só no achismo, né, Pescoma? Você fala tudo, mas a aula que você tá dando pra gente aqui é de uma grande... Você pode ter certeza que se você me chamasse pra gente falar sobre cirurgia do cérebro, eu não viria. Claro. Que eu não entendo absolutamente nada disso, não correria o risco de passar essa vergonha. Então, hoje em dia, com fake news,
alunos de Facebook, eu acho que as pessoas deveriam muito pensar sobre isso. Não corram o risco de passar muita vergonha e pior, muitas vezes você divulga um fake news e traz consequências extremamente graves, não só para você, mas para a sociedade como um todo. Então você tem que tomar muito cuidado quando você fala. É verdade, é verdade. Guarda Civil Metropolitana de Ribeirão Preto. Como que você vê ela hoje? Hoje você não está mais no comando ali, não está mais na direção. Eu já faz muito tempo. A última vez que eu tive à frente da guarda foi em 2006. Eu não era o superintendente. Em 2006 eu era o chefe de divisão de treinamento, cuidava do operacional nas ruas. Mas continua tendo contato, são amigos meus até hoje, lá, Sertãozinho, Serrana, etc. Cada vez mais as guardas se estruturam. Quanto mais estruturação hoje, o nível de treinamento dessas guardas é altíssimo. Por quê? Todos sabem, chegou-se à conclusão, e isso tem um papel importantíssimo dos prefeitos, de saber que as guardas equipadas, preparadas, treinadas... Você chegou lá. A prefeitura, ela equipa mesmo? Ela dá todo o suporte necessário mesmo para a Guarda Civil? Às vezes, num período mais, um período menos. Por quê? E por que qual período mais e qual período menos? Na verdade, não deveria ser um padrão? Não, via de regra, o arroz com feijão você tem. Sim. Às vezes você compra alguma coisinha a mais e tal. Entendi. O que você faz? Viatura é uma coisa que tem que ser a frota renovada constantemente. Constantemente? Equipamentos individuais. Existe um período? Não, mas via de regra tem que ser um período. Quanto mais cedo você troca a frota, menos você gasta com manutenção. Certo. E quando você tem a troca, para onde vai as antigas? Via de regra são entregues ao pátio, vendidos como sucado. Depende da situação. Tem uma reutilização. Muitas vezes na prefeitura tem mais reutilização. Por quê? Eu posso pegar um veículo que foi viatura, descaracterizar e usar em outros departamentos. Sim. Isso acontece, uma secretaria. Isso acontece muito. Já não acontece na Polícia Militar. Na Polícia Militar ele tem um descarte. A viatura que foi usada tem um descarte. Certo. Mas de qualquer forma, esse apoio do prefeito é fundamental. Por quê? Porque é o prefeito, que queiram ou não, ele que determina compra de equipamentos, compra de fardamento, treinamento. Por coincidência, essas três, hoje eu tenho uma empresa especializada em treinamentos e consultoria de guarda. Ela chama Excelência Formação Profissional. Certo. Ela é especializada em treinamentos e consultoria para guardas municipais. Recentemente nós concluímos o curso de formação em Serrana, tivemos cursos agora Sertãozinho, tivemos cursos em Ribeirão Preto. Então, nesse momento, as guardas estão sob comandos extremamente preparados e estão com o respaldo dos prefeitos. As três guardas, eu cito essas três porque eu tive contato recente e passei por elas no passado. A gestão do Legislativo hoje, de Ribeirão Preto, em específico, para o senhor, ela tá bem com a Guarda Civil? Na verdade, do Executivo. Do Executivo, perdão, do Executivo. O Executivo está muito bem com nesses três municípios, acompanhado de comandos ativos. Eu digo sempre que o comando da guarda é o quê? É o intermediário do executivo com a tropa. Sim. Então, o comando também tem que dizer ao executivo, ao prefeito, o que ele está precisando para que a tropa desenvolva um bom trabalho. Quem é o porta-voz que faz geralmente isso? É o comandante da corporação. O comandante. Ele que tem o contato, via de regra, com o prefeito. Então, essas três cidades, eu posso te dizer que nesse momento atravessam um bom momento com relação a equipamentos, a treinamentos e a desenvolvimento dentro da corporação. E eu digo sempre também o seguinte: você não consegue contentar 100% das pessoas que você convive. Vão ter aqueles que gostam do que você está fazendo e aqueles que não gostam. O importante é que você tenha mais que goste, porque sempre vai ter os que não gostam. A maioria não, é natural. Eu sou um cara que dificilmente você vai ver eu discutindo política. Por quê? Eu posso pensar o que eu bem entender. Exatamente. Em qualquer cargo que eu estiver na administração pública. Nos últimos anos eu tive muito à frente de administração pública. Eu posso pensar o que eu quiser. Agora, eu tenho que externar aquilo e da forma que o meu cargo permite. Sim. Eu não posso pensar tal e externar diferente daquilo que o meu cargo determina. Exatamente. Entendeu? Então, esses cuidados são importantes quando você fala em política.
Rapaz... Pescuma, gente. Esse é o cara aí, especialista em segurança pública, patrimonial. Rapaz, o homem já começou aqui já falando de SWAT, dessas coisas. Eu já fiquei já maluquinho aqui. Falei, que é isso, cara? Então é assim, você tá aí assistindo o nosso Papo Diferente. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Não esquece de deixar lá o joinha, ativa o sininho do Papai Noel. Deixe uma pergunta lá também, não tem problema não, Pescuma, ele vai lá e entra na nossa plataforma e responde também, tá? Na descrição do vídeo vai ter as informações também das empresas, da empresa dos cursos. Você também dá cursos e palestras, né? Também. Dá cursos e palestras também. Aquela relação que eu te mandei foi um breve relato dos locais que eu trabalhei de 90 para cá, quando eu cheguei de São Paulo. Bem pequena, viu, gente? E alguns treinamentos que eu participei também nesses anos todos. Eu digo sempre o seguinte, se você quer desenvolver um bom trabalho na área sua de atuação, você tem que aprender. Tem que se preparar. Tem que se preparar, porque isso aí você vai ter poder de argumentação. Exato. Vai ter condição de desenvolver um bom trabalho. Falar com propriedade. Exatamente. Então, muitas vezes as pessoas não têm esse cuidado. E daí é onde que ocorre o problema. Você começa a querer mandar num grupo de pessoas. Eu digo sempre que eu brinco com meus filhos, tenho 3 filhos, eu brinco com eles dizendo o seguinte, quando você saiu para o mercado de trabalho, você queria procurar emprego só de gerente e diretor, né? Você não quer começar de baixo. Eu falo isso porque você tem que iniciar a sua vida profissional embasado o mais possível, mas não tem como você começar diretor. Com 20 e poucos anos, você virar diretor de uma empresa ou de qualquer coisa. Você precisa entender que isso é uma escada e que você vai ter que subir degrau por degrau. E para pular um degrau maior que o outro. E quanto mais preparado você tiver, mais você sobe, mais rapidamente você sobe a escada e você alicerça essa subida. Não adianta você sair correndo, chega lá em cima, opa, não estava preparado para estar aqui. Daí você vai rolar a escada abaixo. Concordo 100% com você. Gente, Pescuma, porra, velho. Que é isso? Que aula. E esse papo, eu vou falar, esse aqui foi muito foda. Sem desmerecer os outros, porque todos os papos são, mas esse é diferente ao extremo aqui. Curti demais, muito mesmo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradecer ao Hilton, da empresa Emil Terceirizada, que é um dos nossos patrocinadores aqui. Foi por intermédio do Hilton. O Hilton ligou, Rafa, eu tô aqui com uma pessoa assim. Aí eu falei, fala aí. Falei, isso. Falei, tá bom, bora. Mas aí o Pescuma me ligou. E aí, Rafa, tudo bem? Eu falei, pô, tudo bem. Então o Hilton falou, já ia te chamar. Eu não tinha chamado ainda. E aí ele me manda aí o release. Quando ele me mandou, eu falei, querido, você tem horário? Porque ele falou bem genérico, né? Aí quando ele fez o contato, você tem horário quando? Vamos marcar já? Dá para gravar agora? Porque é um assunto que assim, a gente ainda não teve aqui no nosso Papo Diferente. Claro, cada assunto diferente, ele abre portas para dar continuidade com outros convidados. Mas a aula que você deu pra gente aqui, eu espero que você volte. Tem que ter parte 2. Ela não é uma aula, é um comentário, é uma descrição do conhecimento e da experiência da gente. Mas eu que queria agradecer, Rafa, de ter sido convidado, e com muito prazer, quando for necessário, a gente volta. Bater papo com pessoas do bem é sempre importante e bem-vindo. Que bom, fico feliz mesmo que você tenha gostado aí. Muito. Prepara o café pro homem. Esse é o nosso Papo Diferente de hoje. Não esquece de se inscrever no nosso canal, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho. Na descrição desse vídeo você vai encontrar todo o nosso executivo, todas as nossas propagandas, como que você faz para colocar patrocínio. Você que está assistindo, que em algum momento da nossa conversa aqui acha que foi diretamente ofendido ou não, mesmo sem nome citado, quiser o direito de resposta, não precisa mandar strike pra gente. Basta fazer contato que você vai sentar aqui comigo também e a gente vai conversar da mesma forma que a gente conversou aqui com o Pescuma aqui. Não passa de uma conversa descontraída. Papo Diferente de hoje com o Pescuma. Obrigado, irmão. Deus abençoe e volte sempre aqui. Vamos ficando por aqui. RB Filmes, finaliza pra gente, Rafa.